Bom, imagina a situação de um cara que ele morava numa cidade grande como Tóquio e acabou indo morar numa cidade pequena. E por conta que ele não conhece a cidade direito ainda, ele pediu informação pra uma garota que ele encontrou no caminho, que ele acaba inclusive se encantando pela beleza dela, que mais tarde ele não só descobre que ela é sua amiga de turma, como ele também acabou se interessando por ela. E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Hokkaido Gal, que é de um cara que sai de uma cidade grande e foi morar em uma cidade menor e acaba vivenciando coisas novas graças à garota que ele conhece. Mas bora comentar sobre esse anime que ele começa bem interessante. Ah, e só pra constar, eu tô gravando esse vídeo doente, rapaziada. Então pra dar uma moral pelo esforço que eu tô fazendo aqui, deixa o like e se inscreva. E dessa vez começa apresentando nosso protagonista, que ele se chama Tsubasa, e ele tava indo de táxi pra escola. E tipo, como ele é novo na cidade, ele resolveu descer o caminho um pouco antes pra ir andando a pé. Assim ele poderia conhecer um pouco mais o local enquanto tava caminhando, sabe? Porque ele também pensava que tava perto do destino dele. E ele acha que aquela cidade é muito diferente do local que ele morava antes. Até porque enquanto Tóquio é agitado, essa cidade ela é muito calma. Só que o problema é que tava muito frio e ele tinha que andar logo. Só que quando ele foi olhar o GPS, ele viu que o celular dele tava perto de descarregar. Então foi quando no caminho ele encontrou uma garota no ponto de ônibus. E o Tsubasa, ele ficou encantado por aquela garota na hora. E o que mais surpreendeu ele naquele momento é que ela não tava usando nenhuma roupa de frio, sendo que ele tava usando 2 casacos extras, tá ligado? Só que o Tsubasa, ele aproveitou que encontrou aquela garota pra pedir informação sobre o local que ele queria ir, né? Que basicamente é a escola dele. E ela fala basicamente o local onde ele queria ir, só que o Tsubasa, ele ia a pé. Mas é quando essa garota acaba falando que esse lugar é longe pra caramba. Pra ir a pé basicamente pra esse lugar ia levar tipo umas 3 horas. Ele acha que só porque se mudou pra uma cidade pequena era tudo perto, mas estava muito enganado. Então foi só aí que o Tsubasa acabou percebendo que foi uma ideia tipo muito ruim ter saído do táxi mais cedo. Mas também não foi totalmente horrível, né? Porque ele acabou topando com uma garota bonitona. E tipo, como não passa táxi naquele lugar, essa garota acabou convidando ele pra esperar o ônibus. Até porque o ônibus, ele passava no local onde ele queria ir, sabe? Então foi quando basicamente ela começou a puxar assunto porque ela percebeu que ele não era de Hokkaido. E foi só aí basicamente que ele fala, né, que ele se mudou de Tóquio. E ela, como uma garota de cidade pequena, ela achou aquilo o máximo. Até pergunta por que alguém de Tóquio iria pra aquele lugar. E o Tsubasa comenta que foi motivos familiares. Ela até comenta que talvez aquele lugar seja brega pra ele, mas o Tsubasa fala que é muito pelo contrário, porque aquele lugar ele tranquiliza ele. E o Tsubasa não fala pra ela, mas ele pensa bem na hora, que ele nunca foi alguém popular e ele até sofria bullying na antiga escola. Então ele viu essa mudança como uma nova oportunidade. E antes de continuar conversando, né, ela pergunta quantos anos que ele tem, e quando ele falou que tinha 16, a garota ela ficou muito animada, porque eles não só são da mesma idade, como são da mesma escola, que foi até meio engraçado, porque a garota, ela grudou no braço dele sem perceber, e tipo, ficou por isso mesmo, e ela acabou comentando também que tava muito frio, então aquilo era bom pros dois. Ele gosta. Só que nesse instante ela acabou espirrando, que ficou feio a situação. Então Tsubasa ofereceu um lenço pra ela, mas é engraçado porque ele acabou lembrando que ele nunca conversou com alguém assim em Tóquio. Então ele achou o pessoal de Hokkaido muito legal. O lance é que após isso chegou o ônibus, e era basicamente a deixa da garota, só que antes dela entrar, ele perguntou qual que era o nome dela. Então foi só nesse instante que ela acabou sendo apresentada, que o nome dela é Fuyuki Minami. E ela basicamente só fala que ele se vê aí na escola. E tipo, era pra ele ter entrado no ônibus junto com ela. Até porque na teoria, eles iriam pelo mesmo caminho. Só que o Tsubasa, ele ficou tão hipnotizado com a garota, que ele nem percebeu que tinha que entrar no ônibus também, tá ligado? E até que eles poderiam conversar mais um pouco. E no ônibus a Fuyuki até foi pensando que seria bacana se eles fossem da mesma turma. Só que depois disso corta pra escola do Tsubasa, que basicamente ele se apresentou pra turma, e ele fala que veio de Tóquio e tudo mais. Ele até procurou a Fuyuki pela sala, mas como ele não viu, ele acabou pensando que eles não são da mesma turma. Engraçado é que ele tentou não se importar com isso, até porque ele comenta consigo mesmo que sempre preferiu garotas de cabelo escuro e vestida também de forma séria, só que me parece que o amor ele não tem aparência, porque ele vai se interessar por uma garota que é totalmente diferente do que atrai ele. E por falar na Fuyuki, inclusive, é quando ela acabou chegando, e eles são sim na mesma sala, só que ela acabou chegando um pouco atrasada. E descobre também que eles estão na mesma turma. E a Fuyuki, ela fez muito barulho quando viu Tsubasa, que ela chegou até a levar uma bronca do professor por conta disso. Para com essa porra aí, meu irmão! Então agora sim, basicamente, ela sabe que o nome dele é Tsubasa. O engraçado é que a Fuyuki, ela é bem usada porque ela acabou chamando ele pelo primeiro nome. Até porque isso pro japonês é um sinal de intimidade, tá ligado? Então Tsubasa, ele foi totalmente surpreendido. E ele chama ela basicamente de Fuyuki, eu só não sei se esse é o primeiro nome dela. Agora sim podemos dizer que eles estão oficialmente apresentados. Só que o Tsubasa, ele não tava conseguindo se concentrar porque aquela sala, ela tava muito frio. Ele nem entende como que tava tendo aula naquelas condições. E foi então que a Fuyuki
Fuyuki viu a situação do Tsubasa e emprestou um cobertor pra ele. Ela conta tipo que sempre leva dois porque ela fica resfriada com facilidade. Só que hoje ela tava confortável só com um, então ela resolveu emprestar. E não viu nenhum problema quanto a isso. Que o Tsubasa ele conseguiu se aquecer um pouco e na saída ele devolveu pra Fuyuki, mas o bizarro é que a Fuyuki ela nem disfarçou, ela cheirou aquilo na frente dele. O que o Tsubasa falou, né, que se estivesse fedendo, ele iria lavar e devolvia depois. Só que a Fuyuki fala que não é isso, é porque o moletom, ele tá com o cheiro dos dois juntos. E se acostume com a Fuyuki porque ela faz muita piada assim, algumas até de duplo sentido, tá ligado? E mais pra frente isso vai ficar ainda mais claro. Só que nesse instante a Fuyuki acabou mencionando em uma maneira do Tsubasa agradecer, porque ela emprestou, né, a coberta pra ele. E o pedido que a Fuyuki faz pra ele basicamente é que ele acompanhe ela até a estação. E enquanto eles vão caminhando, né, eles conversam no caminho e a Fuyuki pergunta se ele tem namorada. Que o Tsubasa fala que não, obviamente, né? E eles começaram a conversar sobre lugares também que ele costumava ir em Tóquio. E o Tsubasa acaba comentando que ele costumava ir muito em Shibuya, mas como o Sukuna destruiu o lugar, ele não pôde voltar ali por um bom tempo. Valeu aí, Sukuna, seu pau no cu. E foi então que a Fuyuki acabou comentando que em Tóquio deve ter muito lugar legal pra ir, porque na cidade dela no inverno é muito frio, então ela quase não sai de casa. Mas aí então que o Tsubasa ele deixou ela no local onde ela queria e ela agradeceu ele pela companhia. Só que antes da garota ir embora, ela simplesmente convidou o Tsubasa pra ir na casa dela no dia seguinte, porque basicamente não teria aula, até porque ela queria perguntar mais coisas sobre Tóquio. E isso pegou o Tsubasa totalmente de surpresa, então ele não ia perder essa oportunidade, ele acabou topando. Então foi quando nesse instante eles trocaram o zap, que o Tsubasa ele vai pra casa pensando que muita coisa aconteceu desde que ele se mudou para Hokkaido, e é a primeira vez inclusive que ele vai na casa de uma garota. Mas enfim, sem muita enrolação já vamos pro dia seguinte, e ele chega na casa da Fuyuki, que ela tipo só manda ele entrar porque a porta ela tava aberta. Aparentemente ela já tava esperando por ele, e foi engraçado essa cena porque ela fala que o Tsubasa ele tem muita sorte, e isso basicamente só porque ela tava sozinha em casa. Essa garota, ela adora fazer piadas, vocês não concordam? Então a Fuyuki, ela chamou ele pra ir pra sala de estar, e até aí basicamente tudo tranquilo, ele vai pra lá. E foi então que ela acabou fazendo a famosa pergunta, o que nós vamos fazer? Então a Fuyuki, ela foi pegar uma bebida pro Tsubasa, só que ela acabou se melecando toda com suco. Então ela teve que trocar de roupa, tá ligado? Só que ela vem daquele jeito que quase que o garoto tem um ataque do coração. Meu Deus do céu, Berg. E isso iria piorar a situação, porque ela colocou uma roupa bem mais à vontade, muito mais que a anterior que ela tava usando. Mas enfim, né, depois desse choque, o Tsubasa mostra um filme que ele trouxe pra eles assistirem. E ela vai colocar o filme de boa, mas a garota, ela simplesmente não se toca. Daquele jeito ali, quase que ela infarta o Tsubasa. E parece que o filme, ele não tava tão interessante assim, porque a Fuyuki, ela acabou dormindo. E ela dorme tipo toda à vontade naquele sofá, perto de um garoto que ela conhece há mal 3 dias, tá ligado? Devo dizer que a Fuyuki confia muito, não é possível. Que o Tsubasa acabou pensando que talvez seja porque ela nem vê ele como um homem. Só que ele cobriu ela ali com a jaqueta dele, né, até porque ela poderia ficar com frio. E quando o filme tinha terminado, foi aí que a Fuyuki acabou acordando. E como o Tsubasa, ele já tava indo pra casa, ele fala que emprestaria o filme pra ela terminar de ver. E ele conta que cobriu ela pra ela não pegar um resfriado, tá ligado? E no filme o Tsubasa foi embora, só que no meio do caminho, a Fuyuki, ela vai correndo atrás dele, porque ela se sentiu mal de ter dormido no meio do filme. Que nessa hora, inclusive, aconteceu uma cena mó bonitinha, porque o Tsubasa, ele ficou preocupado com a Fuyuki sair daquele jeito. Como ela poderia ficar resfriada, ele deu o cachecol dele pra ela, que como agradecimento, ela chamou ele pra ir na conveniência. E eles comem uma coisa quente pra se esquentar daquele frio intenso. E mostrou mais uma vez que a Fuyuki, ela não é tímida, porque ela pegou um arroz que ficou no rosto do Tsubasa e simplesmente comeu. Essa garota sabe como deixar ele muito nervoso. Só que ainda pro dia seguinte, quando mostra a Fuyuki fazendo boneco de neve, e ela tava tirando foto pra postar no Instagram. E depois disso ela topa com o Tsubasa na escola, que ele tava tipo encarando um cartaz, porque basicamente ia começar o festival de inverno. Que a Fuyuki pergunta pro Tsubasa se ele tava interessado, até porque ia acontecer tipo no final de semana, que essa parte inclusive eu achei engraçada, porque a Fuyuki acabou falando que se ele queria tanto ir assim, ela faria companhia pra ele. Ela fala como se ele tivesse insistindo pra ir com ela, tá ligado? O que o Tsubasa também acabou pensando que aquilo até parecia um encontro. Só que depois disso corta pra casa da Fuyuki, que ela tava com a família, e a mãe dela acabou falando pra eles passearem no fim de semana, já que também era o dia de folga do pai da Fuyuki. Só que a Fuyuki acabou contando que ela não poderia ir, até porque ela sairia no festival com um amigo. Que a irmã mais nova dela até ficou meio triste porque ela não iria. Só que a mãe da Fuyuki comenta que já faz um tempo que ela não vai no festival. E era coisa tipo desde o Fundamental 1, pra vocês terem ideia. E ela comenta também que a Fuyuki, antigamente, ela gostava muito de ir. Que ela inclusive até ficou meio pensativa sobre isso. O lance é que indo pro dia do
do encontro, a Fuyuki, ela mandou uma mensagem pro Tsubasa na noite anterior, que era pra encontrar ela na estação às 11, que o Tsubasa, ele ainda tava muito nervoso porque eles iriam sair sozinhos, sabe? Então mesmo que não oficializado, isso é praticamente um encontro. E essa parte, inclusive, ela foi bem legal porque teve referência a Yu-Gi-Oh! As emoções do Tsubasa era colocado tipo como se fosse pontos de vida, que ele pensa que se chegasse a 0, ele ia praticamente morrer. E parece que aconteceu, porque ele foi atingido em cheio pela Fuyuki. E pra completar, ela perguntou ao Tsubasa se ela tava linda, que ele fala que sim, né, que ela tava muito gata, só que ele falou de uma forma tão calma que pareceu que ele tava falando aquilo por obrigação, o que acabou parecendo que ela não curtiu muito isso. Mas enfim, né, o lance é que o Tsubasa, ele tava animado pra ir no festival, que a Fuyuki até pensa pra ele não botar tanta expectativa nisso, até porque na visão dela, Hokkaido não tem muita coisa interessante, sabe? Então ele poderia até acabar se frustrando. Só que ela conta esse pensamento, ela não fala pra ele em si, tá ligado? O lance é que eles pegam um trem rumo ao festival, e quando eles chegam lá, não parece tão diferente do festival escolar não, viu? Mas pelo menos estava muito bem animado aquele lugar. O Tsubasa, ele até queria tirar uma foto de uma escultura de gelo que tinha lá, que a Fuyuki acabou entendendo que ele queria tirar uma foto com ela. Então ela só resolveu fazer isso com o celular dela, tá ligado? Só que o pior é que na hora da foto, ele fez uma cara de idiota. E tudo isso é porque ele sentiu o cheiro do perfume da Fuyuki. E pra completar, ela não quis apagar aquela foto. Mas enfim, após isso eles foram comer que o Tsubasa, ele comprou um corn dog que a Fuyuki, ela pediu um pedaço. E de boa, tipo, ele deixou ela dar uma mordida sem problemas, só que ficou uma cena meio suspeita, se é que você me entende. E o Tsubasa, ele até ficou meio receoso porque aquilo parecia meio estranho. Só que ele também não podia deixar de comer porque ele pagou por aquilo. E foi então que a Fuyuki, ela acabou fazendo essa cara, como se soubesse que ele tava pensando em beijo indireto, tá ligado? E o pior é que ela não tava errada sobre isso. O Tsubasa, ele é muito fácil de ler, tá ligado? O lance é que eles continuam aproveitando aquele evento, fizeram boneco de neve e também virou apresentações, foram tipo andar de escorregador, podemos dizer que eles estavam aproveitando bastante. Até que eles fizeram uma pausa e a Fuyuki pergunta se ele tava gostando. E ele comenta que só morou em Tóquio, então ele tava realmente curtindo aquele lugar. E que trazia uma tranquilidade pra ele, sabe? E é quando ele agradece a Fuyuki por ter ido com ele. Que nessa hora, inclusive, acontece uma cena bem bonita. Porque a Fuyuki comenta que ela tava preocupada porque ela não ia no festival desde o Fundamental 1. E naquela época ela achava muito divertido, ela só não sabia se seria da mesma forma hoje. E ela também ficou meio receosa de não curtir o festival. Só que ela acabou percebendo que ela se preocupou à toa. Até porque ela percebe quando tá com ele que ela ama Hokkaido. E que ela tá feliz porque ele tá se divertindo também. Só que bem nesse instante ela acabou tropeçando sem querer que ela ia cair de cara no chão. Que o Tsubasa, ele evitou ela de sofrer um acidente, só que o Tsubasa acabou pegando ela e evitando isso de acontecer. Que até me pareceu que pitou um clima. Até a Fuyuki ficou com muita vergonha, tá ligado? Mas enfim, né? Acabou o festival e eles foram pra casa, que o Tsubasa, até que ele foi meio atacante nessa hora. Ele pergunta pra Fuyuki se ela gostaria de sair com ele de novo em um outro dia. Que ela não perdeu a oportunidade de fazer uma piada, tipo, tá me dizendo que quer tanto assim sair a sós comigo? É o quê? E pra isso não ficar estranho, acabou falando que não precisa necessariamente ser só eles dois. Então foi o que acabou falando que eles podem ir no festival de neve de Sapporo. E assim meio que eles tenham combinado entre eles. Só que após isso corta pra escola e era hora do almoço. Que a Fuyuki vai até o Tsubasa e fala que queria que ele experimentasse uma coisa. E ela trouxe yakisoba de copo, tá ligado? E ela trouxe água quente numa garrafa térmica, então é só colocar no copo que tava pronto. E a Fuyuki, ela queria que o Tsubasa experimentasse aquilo porque ela gostou da expressão que ele faz quando experimenta uma coisa nova. Ele fazia muito isso quando comia pelo festival. Então a Fuyuki, ela queria que ele provasse mais culinária local. Mas enfim, né, passou um tempo e o yakisoba tava pronto, e pelo jeito o cheiro tava realmente delicioso. E foi quando a Fuyuki, ela dá na boca do Tsubasa e fala pra ele que pagou a dívida pelo festival. Isso porque na teoria ela deu comida na boca dele, tá ligado? Mas foi então que a Fuyuki, ela viu uma marmita que o Tsubasa levou pra escola, que quando ela viu aquilo deu até água na boca. Que o Tsubasa ofereceu pra Fuyuki, né, e claramente ela aceita, só que antes disso ela tira um monte de foto porque a marmita, ela tava muito bonita. Até anime agora tá com mania de pessoa tirar foto de comida, tá ligado? O lance é que quando a Fuyuki provou aquilo, ela simplesmente amou demais. Ela gostou tanto da comida que a avó do Tsubasa fez, que ela até fala que queria casar com ela, pra vocês terem ideia. É o quê? Mas enfim, né, eles terminaram de comer e o Tsubasa acabou comentando que ele nunca tinha comido macarrão no copo, mas realmente é muito bom. E tudo que ele tá fazendo tá sendo uma nova experiência com a Fuyuki. Que essa parte, ela foi até engraçada, porque ela acabou se assustando. Como assim a primeira vez que você come macarrão no copo? Como assim tudo isso é experiências novas? Então o Tsubasa acabou falando que é exatamente isso. Ele comenta que nunca tinha ido na casa de uma garota antes, comer algo numa loja de conveniência, além de ir no festival com um amigo. Minha nossa, nossa, nossa! Então foi o que pensou que o Tsubasa, ele era tipo aquele moleque riquinho, que não se enturma e é mimado pelos pais, tá ligado? Ela até comenta que percebeu que ele tem uma aura diferente, e ela começou a pensar que a casa dele era tipo de família rica. Então é quando ela se autoconvida pra ir na casa dele hoje. É o quê?
Que isso pegou o Tsubasa totalmente de surpresa, e como não tinha como negar, ele acabou convidando a Fuyuki. Só que no caminho da casa do Tsubasa, eles encontram uma casa de neve, que provavelmente foi feito por criança, que a Fuyuki entra e chamou o Tsubasa pra entrar também. E aqui mostra que a Fuyuki, ela tem pensamento de duplo sentido, porque ela fala umas coisas que não tem como não pensar besteira. Tipo quando ela pergunta, é sua primeira vez? Tá apertado e quente aqui dentro, né? E pra completar, ela puxou o Tsubasa pra cima dela. O lance é que alguém do lado de fora acabou chamando o Tsubasa, e quando ele vai ver quem é ninguém mais nada menos que a avó dele. É o quê? E ela escuta todo esse papo torto, então não tem como não pensar errado, tá ligado? E quando a Fuyuki sai da casinha, ela até acaba falando que ele poderia ter aproveitado mais sua primeira vez. E a avó do Tsubasa, ela é muito rígida, mas como a Fuyuki ela não sabe ler o clima, ela acabou não percebendo isso e só agradeceu pela comida deliciosa. E até conta que tinha inveja do Tsubasa por ele comer coisas assim todos os dias. Mas a velha naquele instante, ela só queria entender qual exatamente era a relação dos dois. Que a Fuyuki ia falar que eles são amigos, mas o Tsubasa, ele acabou interrompendo, falando tipo que eles são só colegas de classe. E a Fuyuki concorda com isso, mas meio broxa, porque não era isso que ela queria ouvir. Então a avó do Tsubasa acaba falando que tava meio tarde, então era pra eles irem pra casa. E ela ia usar um guarda-chuva porque tipo, tava nevando muito. Que no caminho o Tsubasa acaba pensando que ele estragou tudo. Mas ele pensa que seria pior se a avó dele pensasse que tem alguma coisa de errado. Que é justamente por ela ser rígida que ele meteu essa. Mas a Fuyuki volta e explica que ela não pode usar guarda-chuva na neve. Porque se ela escorregar e cair, ela vai se machucar gravemente. Porque isso aconteceu em outro dia com uma senhora também, né? Que ela usou guarda-chuva na neve. E ela fala que conhece um atalho que eles poderiam ir de forma segura. Então a Fuyuki, ela ajuda a carregar as coisas da avó do Tsubasa, até porque ela comenta que faz comida deliciosa, e ela tinha que cuidar mais dessas mãos. E o Tsubasa acaba se oferecendo, né, e fala que vai carregar. Só que a Fuyuki, ela tava bem chateada enquanto olhava pra ele, que ela até pergunta, né, se tava com raiva de alguma coisa. E ela acaba falando, tipo, porque eu ficaria com raiva se eu só sou colega de classe. E foi então que o Tsubasa acabou comentando que ele não falou isso por mal. Ele fala no ouvido da Fuyuki que ela é alguém importante pra ele, mas é embaraçoso falar isso na frente da avó dele, tá ligado? Só que não adiantou nada, porque a Fuyuki, ela repete que ele falou em voz alta, e claramente a avó dele acabou ouvindo. Essa parte eu confesso que eu achei ela bem engraçada. E chegando na casa do Tsubasa, a casa dele é totalmente tradicional, e até que a Fuyuki, ela praticamente conquistou a avó do Tsubasa. E como eles chegaram cedo por conta do atalho que a Fuyuki falou, a avó chamou ela pra tomar um chá como agradecimento, que ela ficou pensando inclusive que ela tava ficando mole, porque ela tá sendo gentil com a Fuyuki comparado a outras pessoas que ela não era antes. E ela também pensa que se o Tsubasa escolheu ela deve ser uma boa garota. Só que quando ela voltou pra sala pra trazer o chá, a Fuyuki, ela tava tirando foto de tudo, basicamente. Isso basicamente deixou a véia assustada. O lance é que ela acabou vendo o quão a Fuyuki tá fazendo bem pro Tsubasa. Então ela decide depositar essa confiança nesse sorriso. Eu confesso que foi uma cena muito bonitinha, mas eu vou ficando por aqui e comenta aí, Cordog, que é pra eu saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos de anime, e até mais.